Movimento Empreender. A hora é agora. Apoio: Universidade Federal do Ceará. Iracema Digital. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Banco do Nordeste. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. FIEC, SESI, SENAI e EL. Correalização: Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Realização: Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. O Nordeste é movimento, é balanço, luz, vento e energia. Sabe quem movimenta o Nordeste? Um povo que vibra essa força. Gente que parece que nasceu fortificada pela luz do sol e transborda vontade de ir em frente. E sabe quem trabalha para impulsionar todo esse movimento? É o Banco do Nordeste. Ele chega em lugares que você nem pode imaginar. Um banco que incentiva novas ideias e investe na construção de caminhos mais sustentáveis. Ajuda a gente que tem um pequeno negócio, ou quem está começando bem micro, mas tem o desejo de chegar longe. Impulsiona quem se fez grande para gerar ainda mais emprego e renda para tanta gente. Apoia quem cultiva esse chão com sementes e sonhos e espera brotar uma vida melhor junto com fruto para colher. O Banco do Nordeste está sempre lá, na implantação da clínica, na ampliação da indústria e até no capital de giro para renovar o estoque da loja. Ele é o banco que aparece para ajudar a realizar sonhos e gerar empregos. E quem ajuda a mudar a história desse povo que se fez microempreendedor é o apoio do Cred Amigo. Com ele, essa gente toma o próprio rumo nas mãos. Chegando na zona rural, o Banco do Nordeste está lá novamente. O Agroamigo também leva esteio para o pequeno produtor. Agora você já sabe qual é o banco que acelera todo esse crescimento. Um banco que é quase um irmão, é parceiro forte e está em todo lugar em que o empreendedorismo está, seja qual for o porte ou setor da empresa, do campo ou da cidade. É o Banco do Nordeste. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços, e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar Inovação e Tecnologia para Pequenos Negócios. O Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrito Rocha com correalização do Sebrae, patrocínio Assembleia Legislativa do Ceará, Banco do Nordeste, Governo Federal e Sistema FIEC. Apoio Universidade Federal do Ceará e Iracema Digital. Hoje vamos falar sobre inovação e como a tecnologia pode favorecer o crescimento do pequeno negócio. Para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui Lina Salles, gerente do Hub de Inovação do Banco do Nordeste, e Denise Barroso, cofundadora da Plique e integrante do Rapadura Valley. E aqui no estúdio comigo, claro, Nazareno Albuquerque, coordenador geral do Empreender. Nazareno, esse webinar hoje promete, né? Promete. Promete porque é um tema muito instigante. Ontem, inclusive na CBN, nos debates do povo, nós tivemos esse tema no debate. E está cada vez mais atual, porque a questão da tecnologia, desse mundo de TI, né, e o Ceará cada vez mais demandado por mão de obra,
dentro desta área, né? E o desenvolvimento das startups, a competitividade. Tudo isso é um mundo novo que a gente vai conversar aqui hoje. E eu queria aqui dizer já muito boa noite, apresentei aqui as nossas convidadas. Boa noite, Lina Salles, boa noite, Denise Barroso. É um prazer, né, Nazaré, receber essas duas mulheres aqui para bater esse papo com a gente hoje no Movimento Empreender. Para começar, né, Nazaré, a gente vai falar, claro, de inovação. Quem precisa acelerar, por exemplo, sua startup, que são esses negócios que já nascem no ambiente digital, ou quem pretende também começar do zero, né? Como é que faz? Temos programas de incentivo ao empreendedorismo digital aqui no Ceará, Nazareno? Você acha que a gente já tem um bom ambiente de inovação no Ceará? Lina, Denise, vocês acham também que a gente já tem esse ambiente promissor aqui no Ceará? A gente pode começar aqui pela Denise, né, primeira Nasa? pergunta para vocês. Pronto, pela Denise, que aí para a gente seguir a ordem alfabética. Olá, gente! Prazerzão estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz. E vamos lá falando sobre o ecossistema, né? Falar aí se é algo que a gente tem um potencial. Nós temos um potencial imenso para quem ainda está na parte de ideação, como para quem ainda aí já está pensando em escalar o seu negócio, tá? Então, quando a gente fala aí sobre o ecossistema, de como que a gente consegue tirar a nossa ideia do papel, a gente pode ter vários programas hoje aqui dentro do estado do Ceará, como Startup Weekend, Hackathons. Então, isso vai ajudar com que vocês testem a ideia de vocês dentro desse mundo de startup, como também a gente vai ter aí toda uma jornada para que isso aconteça. Então, vamos dizer que a ideia saiu, foi feita ali toda a validação, e aí vocês vão precisar agora de uma segunda etapa, né? Fazer com que o seu negócio sejam pré-acelerados, né? Então, vamos fazer com que essas ideias comecem a ser realmente vendidas dentro do mercado. E aí a gente tem várias empresas, né, e várias instituições que apoiam isso, né? A gente tem o Sebrae, a gente tem os corredores digitais, a gente tem o Senai, então a gente tem várias instituições. Banco do Nordeste. O próprio Banco do Nordeste, né? O próprio Banco do Nordeste, ele já vai para uma outra fase, que a gente fala que é de aceleração. Então, eu validei o meu mercado, eu já tenho aí alguns clientes na minha base, e aí eu vou agora acelerar o meu produto e o meu serviço dentro do mercado. E aí eu já tenho aceleradoras, né, como o Banco do Nordeste, que ele vem para ajudar a gente a crescer dentro do mercado. Como a gente também tem aí o Inovativa, a gente também tem os corredores digitais, a gente tem o Lina, tem a Casa Azul, que é do Jornal o Povo, né? A gente tem várias instituições, como o BS Innovation, então a gente tem toda uma estrutura. E claro que a gente também tem programas de incentivos, tá? Onde as startups, elas podem também ter aí toda uma gestão financeira, tá? Para investimento e também para editais aí sem retornos financeiros, que a gente olha e fala, vou pegar esse dinheiro, vou investir, mas eu preciso não devolver esse dinheiro, porém eu tenho que justificar como que eu estou usando esse dinheiro, tá? Então a gente chama aí já que a gente tem investidores como a Cordel, né, Anjos do Brasil, que são investidores daqui, e a gente tem editais, tá? Que a gente tem o Fundesc, que a gente tem o FINEP, o Centelha. Então, a gente tem toda uma estrutura para contribuir e fazer com que esses novos negócios, eles acelerem o mercado aqui do estado, tanto para pequenos e médios negócios. Então, a gente tem uma grande estrutura e uma possibilidade imensa de crescimento aí desses negócios. Muito bacana, Lina. E me fala também aí na perspectiva do Banco do Nordeste, né? Eu já fiquei empolgada, por exemplo, com esse ambiente aí que a Denise pintou. Tô já para montar uma startup aqui, o Nazareno Albuquerque, né? Mas, Lina, e dentro do Banco do Nordeste, né? Como a Denise pontuou, né? Já é uma fase mais de aceleração, e aí entra o Banco do Nordeste. Como ele entra, como ele traz esse investimento, digamos assim, também nesse ambiente digital, de inovação aqui no Ceará? Boa noite para vocês. Para começar, agradecer o convite e parabenizar por mais uma vez, mais um ano, vocês
continuam empreendedores, não desistem nunca de tratar de um tema que nunca é suficiente a gente abordá-lo e buscar discuti-lo e renová-lo, porque depois que se passa por um período de pandemia, com a qual a gente está passando, aí é que a gente adquire um espírito empreendedor, né? Mais restrições, mais dificuldades aparecem, mas para empreendedor nada nos para. Então eu queria, antes de falar do que é que o Banco do Nordeste agrega nessa jornada de uma startup, que a Denise acabou de falar, e nesse mundo maravilhoso que a gente está dentro do estado do Ceará, porque a gente está num estado excelente. A gente tem uma série de iniciativas de políticas públicas no âmbito de cidade, falando da nossa capital, e não só na capital, a gente tem várias cidades relevantes no estado inteiro, com iniciativas que se distribuem. É isso, inclusive, que faz a diferença do nosso estado. As iniciativas não se concentram só na capital, né? Todo mundo pode ter oportunidade em cidades grandes, cidades médias. Um outro aspecto é que isso, tanto perpassa o poder do governo municipal e do estadual, né? E aí entro eu aqui, que represento a instituição federal, então completa a tríade municipal, estadual e federal. Então, no que se refere à política pública, a gente tem muito aspecto. Mas o que eu queria lembrar é que eu ainda não sei o que é o startup. Esse povo aí, tudo falando de startup, eu acabei de chegar, estou nesse momento que eu percebo que é uma oportunidade, porque crise é sinônimo de oportunidade. Isso não é só um discurso, ou isso não é só uma frase feita, isso é a pura verdade. Então, o que é que eu posso criar? Falam tanto de startup, o que é uma startup? Então, uma startup é um outro nome especializado para uma empresa. É uma empresa. Só que ela tem uma diferença das empresas que eu sempre escutei falar, ao longo da minha vida. A empresa tinha alguns sócios e buscava vender algum produto para a sociedade, para os clientes. Mas nem sempre aquela empresa tinha as características que eu posso ter agora. Por quê? Porque existe algo chamado tecnologia. Alguém, por acaso, deixou de ter isso na mão? Todo dia, todo mundo hoje tem um smartphone na sua mão para chamar de seu. Então, este dispositivo aqui fez com que a tecnologia chegasse até nós, passasse a ser acessível. E para a gente ter acesso a produtos e serviços que antes a gente precisava se deslocar, estou falando isso na pandemia, antes da pandemia, eu precisava me deslocar para ter acesso a esses produtos, eu já não precisava antes da pandemia, porque a tecnologia fez com que eu acessasse esse serviço por meio desse dispositivo. Então, uma startup é uma empresa que ela observa a tecnologia como um instrumento capaz de solucionar um problema. Então, ela junta duas coisas. Ela acha um problema, porque eu não posso criar soluções que não tratem, né, a necessidade de um cliente. Encontra um problema para resolver, um problema pequeno, não precisa ser grande, a gente começa pequeno, encontra um problema para resolver, observa que existe tecnologia capaz de solucionar, e aí junta uma coisa com a outra e cria a sua solução, que acaba sempre tendo a tecnologia embarcada, um pouco mais e um pouco menos, sem excluir o presencial, porque nós, pessoas, somos super mega relevantes, mas a tecnologia é fundamental. Se eu quero fazer a logística, eu preciso acompanhar o meu produto que eu comprei em determinado local, existem soluções para acompanhar aquela logística. Se eu quero fazer uso de streaming, que nem existia, a tecnologia inventou, não tenho mais que esperar o horário para assistir o jogo, não é assim? Perdi o jogo, não tem problema, você vai lá e aperta o botão do streaming e vê. É claro que a emoção do gol a favor ou seu time é uma outra questão, essa é outra, não vamos entrar nesse método, mas você não perde mais nada, você consegue assistir o jogo, você consegue assistir a programação que você quer, porque existe a tecnologia que criou algo chamado streaming, e aí eu estou falando das grandes marcas que criaram formas de a gente acessar. Então, startup é isso, uma pequena empresa com pouca gente que usa a tecnologia para resolver pequenos problemas. E onde é que entra o Banco do Nordeste nessa história? Pequenas ou grandes problemas, né? Pequenas ou grandes problemas. Eu tô falando pequeno, Nazareno, que é para não assustar, sabe? Certo. Porque meu sócio aqui, eu sou capaz de resolver aquele grande problema, comece pequeno e vá crescendo. Teste o seu modelo, avalie ele com alguns clientes. A Denise acabou de discorrer. Você começa a sua jornada e aí você testa a sua ideia, né, testa com algum conjunto de clientes, a ideia deu certo. Aí você vai lá e começa a vender. Está dando certo.
Aí você vai lá e amplia as vendas, deu mais certo ainda. Então, Aprimora, existe um né? caminho, aprimora. Aí, quando você percebe que deu certo, aí você cria coragem. Dá certo, aí eu vou ampliar para resolver o problema de forma maior. Porque, às vezes, a gente resolve, querendo começar a resolver um grande problema, aí dá errado. A gente acha que não tem competência para ser empreendedor. Não, é porque você dimensionou um pouco maior do que a sua capacidade de solucionar aquele problema. Então, resolve um pequeno problema e aí você demonstra que consegue e você vai crescendo. É assim que a gente percebe. Basta olhar essas grandes marcas, Facebook, Microsoft, todo mundo começou na garagem. Não é assim que se conhece as histórias deles? Começaram na garagem, começaram pequeno e hoje são as marcas mundiais que a gente consome e não pode viver sem elas. Mas eu quero falar do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, do qual eu represento aqui e lidero a equipe que trata do Hub de Inovação. Nós somos um banco de 69 anos, que em princípio você olha assim, um banco tradicional, um banco que pensa em crédito. Nós temos que pensar na economia regional. E aí eu falo aqui não só do meu querido Ceará, que sou daqui, mas eu falo de todos os estados do Nordeste que compõem a região que a gente atua. Eu falo, portanto, que nós precisamos acompanhar as empresas à medida em que elas vão se transformando. Se hoje existem no mercado as startups, nós precisamos olhar para as startups com outro olhar. Existem as pequenas e médias empresas que eram tradicionais, estão deixando de ser, porque elas também perceberam que se elas tiverem assim, uma carinha de startup, elas forem se transformando e agregando tecnologia no seu negócio, elas vão ficar para trás. Então, à medida que a tecnologia vai entrando, fazendo parte da vida das pequenas, médias e grandes empresas, na startup ela já nasce com a tecnologia. Mas nas pequenas, médias e grandes, não, a tecnologia vai se inserindo cada vez mais. E nós, do Banco do Nordeste, não deixamos de observar isso. E estamos, ao longo do tempo, adaptando. Lina, vamos explicar. Pois não. Vamos explicar para quem está nos assistindo o que é um hub de inovação, não é, que está exatamente sobre o que você está falando. O que é um hub de inovação e como ele é operado no Banco do Nordeste? Então, quando a empresa era só tradicional, como eu estava falando, ela não precisava olhar para o hub de inovação. Ela não via muito a tecnologia. À medida que o mundo muda, a economia muda e passa a ser mais uma economia do conhecimento, uma economia com tecnologia, uma economia que vira exponencial, que tem startup no meio dessa economia, eu preciso pensar dentro da empresa Banco do Nordeste áreas mais voltadas para entender esse mercado. Foi aí que o Banco do Nordeste resolveu criar um hub de inovação. É uma unidade que, junto com as outras unidades internas, a área de crédito, a área de mercado de capitais, a área de produtos e serviços bancários, estamos todos nós pensando, induzindo que os nossos próprios produtos, o nosso crédito, o nosso microcrédito, a nossa produtos de mercado de capitais repetido, eles sejam adequados ao novo perfil do nosso cliente. Já que a gente está falando aqui de startup, a gente tem produtos para as startups, inclusive o Hub. No Hub, há espaços para residirem startups, espaços de coworking. Começamos com um espaço em Fortaleza, no Ceará, depois expandimos, porque somos do Nordeste, para Recife e para Salvador. 30 startups moram próximas a nós, que é para a gente poder entendê-las melhor e aí atender a todas as startups do Nordeste. Certo. Toda startup. Eu gostei também, Lina, né, de especificar realmente, porque às vezes você tem essa dificuldade de entender o que é startup, né? Hoje a gente fala muito sobre startup. Inclusive, quando eu comecei a fazer matéria sobre startup, eu fiz várias matérias para conseguir concatenar o que era, porque um explicava uma coisa, um explicava outra. Essa ideia de explicar que são as empresas que já começam tecnológicas, né, que já começam no ambiente digital, depois eu passei a usar só isso, porque é muito fácil de entender assim, ó, startup já começa no ambiente digital. São empresas que já estão nesse ambiente, né? Eu tenho uma dúvida que é, toda startup, a gente sempre fala dos investidores, como a Denise colocou no início, né? Dos investidores para as startups. Toda startup precisa de investimento? Denise, vou começar aqui com a Denise, já que a Lina acabou de falar, né? E depois a gente vai para a Denise. Eu queria até acrescentar nessa pergunta da minha querida Camila. O que faz a Aplique?
A Denise, perdão, é fundadora de uma startup denominada Plic. Plic. Como é que nasceu a Plic? E o que ela faz? Vamos lá. Vou responder as duas perguntas, Ok. tá? Vamos começar pelo que a Plic é. Nós somos uma empresa de tecnologia, onde a gente resolve um problema entre a comunicação dos clientes com as empresas. Então, a gente trabalha a melhoria entre o relacionamento dos clientes com as empresas. Então, a Plic ela é uma empresa de tecnologia, onde ela trabalha gestão de pesquisas focadas para entender as experiências dos clientes e, junto dessas experiências, a gente também trabalha a gestão de indicação. Então, hoje a gente resolve, quando a Plic iniciou, ela começou com um único problema, que foi como a Lina disse. A gente via que era um problema as empresas identificarem quais eram as dificuldades que os clientes delas tinham em utilizar produtos e serviços. A gente deu voz a esses clientes, as empresas começaram a entender que eles tinham que melhorar produtos, processos e serviços, e a gente começou a perceber que, além deles melhorarem esses produtos, processos e serviços, eles poderiam fazer com que esses clientes trouxessem outras vendas para dentro de casa. Então, a gente fez mais um up dentro do produto e hoje a gente também tem a parte de indicação. Então, a gente consegue perceber quem são os melhores clientes daquela empresa e eles trazem outros clientes através da indicação. E a gente faz todo esse acompanhamento de gestão. Então, nós somos uma empresa que trabalhamos, tá, a união aí dos clientes com as empresas. Então, nosso problema, nossa solução é fazer com que os clientes se conectem às empresas de formas mais fáceis e a empresa entenda quais são as dores dos clientes para resolver. Então, a Plic, ela trabalha dentro dessa parte de tecnologia. Olhando agora para a pergunta aí que a Camila fez sobre investimento, se toda empresa, né, toda startup, ela precisa de investimento, aí a gente vai olhar para vários âmbitos, tá? A gente tem algumas startups que a gente fala que elas trabalham em bootstrap. O que é isso? São os próprios donos e investidores, tá? Que eles pegam o dinheiro próprio e vão desenvolvendo o sistema sem ter a necessidade, tá? De eu pegar dinheiro de terceiros para colocar dentro da minha startup. O que não, Então, o que não deixa de ser investimento. Exato, mas é um investimento próprio, onde eu não tenho que pegar de terceiros. Tá? Então, a empresa ela sempre vai precisar de um capital, seja próprio ou seja de um terceiro. Tá? Então, quanto mais a empresa ela conseguir aí, ter um investimento próprio, é a melhor forma para um futuro investimento maior. Então, se eu quero realmente escalar, chega um momento que eu preciso vender muito e o dinheiro que eu tenho em caixa eu não consigo acelerar tão rápido. Aí sim, eu vou para o mercado para procurar investidores, né? Então, é nesse momento que eu vou buscar. Ou eu tenho uma empresa, tenho uma ideia, já validei, mas eu ainda não tenho dinheiro próprio para custear o desenvolvimento do meu produto. Aí sim, eu vou buscar investimento, que é o primeiro investimento que a gente chama de investimento anjo, né? Então, a empresa, ela tem determinados pontos de análise para saber se realmente ela precisa de investimentos. Ela vai precisar em determinado ponto da jornada de crescimento ou, se ela realmente tiver dinheiro próprio, ela não vai pegar investimento, tá? Então, vai muito aí da jornada que a empresa está traçando para ela dentro do mercado. Certo. Lina, a Lina não respondeu ainda. Bom, eu ia perguntar, aí, valendo para as duas, né? Como é que a gente distingue uma boa ideia para uma startup? Eu vou aqui dar um start de um ponto, por exemplo. Né? Se você pensa em escala maior, claro que essa ideia é melhor do que uma startup de pequena escala. Então, ou seja, o tamanho do mercado. Né? Se a minha ideia abrange um mercado global, é muito melhor do que
uma ideia que abranja o mercado de um bairro ou de uma cidade. Então, quais são as pré-condições para uma boa ideia de startup, Lina e Denise? Bom, primeiramente eu concordo plenamente com a resposta que a Denise deu para a pergunta anterior, nada a acrescentar. Ok. Toda startup precisa de investimento, o que vai variar o tipo de investimento. Ela não vai fazer uma dívida, um crédito, quando ela está nascendo na ideia. Como é que ela vai pagar essa dívida? Então, não pode pegar crédito no início. É por isso que a gente do Banco do Nordeste, que o nosso principal funding é crédito, um dos principais produtos é crédito, ele se acopla já naquela jornada, no último estágio que a Denise mencionou. Tá? Então, no início, ele tem que ter fomento, ele tem que ter recursos não reembolsáveis, ele tem que ter esse tipo de investimento. Então, vai variando ao longo da vida da empresa, o que ela precisa vai trocando só o tipo. Respondendo a sua pergunta, se é que eu entendi corretamente, o que é que valida, né, uma ideia de uma startup? Uma boa ideia. Essa está uma boa ideia. Uma boa ideia. Dormi e acordei com uma ideia maravilhosa. Ou então fui tomar banho, cantando no banheiro, no chuveiro, tive uma ideia. Aí no dia seguinte, juntei meus amigos, tive uma ideia, vou montar tal negócio. Aí arranja logo um dinheiro ali, do pai, da mãe, do tio, né, porque nesse início, você começa assim, vende um carro, vende uma moto, tira as economias, as reservas e vai fazer, coloca o bloco na rua, o bloco da nova empresa que teve uma ideia ontem. Não é bem assim. Você vai se estrepar. Eu sinto muito, mas a sua ideia do banheiro, a sua ideia do pós-dormir acordou, não dará certo. Então é preciso que você pense na sua ideia. O primeiro sucesso para uma empresa, startup especificamente, é que exista um problema real. Porque muitas vezes você teve a ideia de um problema que é só você que tem. Quantas pessoas têm aquele problema que você pensou que a sua solução iria resolver? Só são tantas mil pessoas só na minha cidade. Não vai dar, né? Você vender só para X mil pessoas da sua cidade. Como a tecnologia é a base da solução de uma startup, ela existe para quê? Para escalar a solução. Quem vai consumir a sua solução são as pessoas que moram na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo. Basta observar os grandes exemplos e bons exemplos de soluções de startups que estão aí sendo usadas por nós e a gente paga hoje por essas soluções o que eles pedirem, porque eles já conquistaram a gente. Mas no começo, a sua solução tem que alcançar aquele ponto fraco do cliente. Ela precisa de uma solução que atenda não sei quantos mil clientes e que eu consiga automatizar aquele atendimento. Eu preciso conhecer meu cliente, não sei quem é, atendo, mas não sei quem que eu estou atendendo. Clique, está aqui a solução para ele. Quem é meu cliente? Não tenho a menor ideia, estou vendendo, não conheço, e aí estou vendendo errado, estou perdendo venda, não estou retendo cliente. Então, é preciso haver um problema. Não é preciso haver uma ideia. A sua ideia, obrigatoriamente, tem que ter um problema que tem que ser solucionado e tem que ter mercado. Muita gente tem que ter o mesmo problema para você conseguir vender a sua solução para aquele público. Enquanto a Denise estava falando, fiquei pensando também, né? Denise não, Lina, que não vale dormir no ponto, né? Eu estava pensando outro dia que muito antes da pandemia e tal, eu sempre gostei muito de ir para o supermercado. E uma vez eu fui no supermercado com o meu gosto muito grande de ir ao supermercado e pensei assim, rapaz, eu poderia fazer isso aqui para outras pessoas que me pedissem. E eu ficaria feliz de passar o dia no supermercado fazendo compras para outras pessoas. Antes dos Rappi, né? Antes dos aplicativos chegarem. Falei, rapaz, será que isso é uma ideia? Mas como é que eu faria? Eu podia desenvolver um aplicativo. Fiquei pensando na minha cabeça, né? Mas aí agora a Lina falando, falei, rapaz, se eu tivesse colocado essa ideia adiante, eu já poderia ter tido a minha startup unicórnio, eu já poderia estar no lugar da Rappi, por exemplo, né? Mas eu não pensei, tipo, você tem a ideia na cabeça, no chuveiro, e se você tem que conversar com alguém também, né? Procurar alguém que entenda, porque para você colocar o seu bloco na rua, talvez eu já poderia ser dona de startup. Mas enganchando aqui já nessa... Deixa eu só até contribuir aí, tá, Camila? Ideias, todo mundo tem. Ideias muito boas. O que vai diferenciar se você vai crescer ou não a sua ideia é o tempo de execução e a validação. Né? Então, o que você precisa? Putz, eu tive uma ideia. Será que essa dor é minha ou é de muitas pessoas? Talvez se você tivesse ido antes, né, validar isso, talvez você teria aí resolvido dores
como a minha. Eu não gosto de ir para um supermercado. Então, com certeza absoluta, existem várias outras pessoas como eu que também não gostam e que, com certeza, se tivesse alguém para fazer, faria, né? Então, isso daí ideias todo mundo tem, mas o que realmente vai fazer é a tua validação, né? Então, quantas pessoas têm aquela mesma dor? Então, é como a Alina disse, né? Eu não sei quem é meu cliente, eu não sei por que ele está saindo, então qual a dor real que a Aplique resolve hoje, né? É uma dor específica. A dor é qual? Eu não sei por que os clientes estão deixando de comprar de mim e estão saindo indo para os concorrentes. Então, a Aplique, ela resolve essa dor, né? Então, isso era uma dor que não era somente minha. Então, era de muitas empresas e não só no estado do Ceará. Era no mundo e no Brasil, em todos os lugares. Então, hoje a gente também está aí atendendo o Brasil inteiro e próximo ano também a gente já tem umas perninhas aí para fora do Brasil, né? Então, é uma dor real, então consigo escalar. Então, é aí onde vem a ideia e a execução. Daqui a pouco a gente fala aí sobre a experiência da Rapadura Valley, que você vai falar, Denise. Mas antes eu gostaria de situar as pessoas que nos assistem, né, de como essa coisa realmente funciona, né, de como a Lina, como gerente do Hub de Inovação do Banco do Nordeste, como é que ela pode explicar a esses ouvintes que estão nos acompanhando, não é? De que forma eu posso bater a porta do Banco do Nordeste e dizer, olha, eu e uns amigos meus aqui, nós estamos desenvolvendo um produto que nós achamos espetacular na área de tecnologia e com a cara de uma startup com futuro de muito sucesso. Dona Lina, como é que eu posso ser incubada pelo Hub do Banco do Nordeste? Que eu faço para poder contar com a contribuição do BNB para o desenvolvimento desse meu negócio? Vamos lá. Primeiro, lembrando que nós somos uma instituição pública, né, federal, e que que o acesso a alguns tipos de investimentos nossos são feitos por seleção. Então, por exemplo, para acessar, para residir nos espaços de coworking do Hub de Inovação, em Fortaleza, em Recife ou em Salvador, nós temos um edital que a cada ano ele vem sendo ofertado à sociedade. Qual é o mês da publicação do edital? Ele deverá acontecer agora, o próximo. Opa, olha aí. Quando? Em breve, agora no início de 2022. Por quê? Porque no momento da pandemia, a gente evitou fazer isso por conta da questão da aglomeração, né? As pessoas estavam onde? Em casa. Então não fazia sentido fazer edital para colocar pessoas para se juntarem, para se aglomerarem. Então, agora em 2022, nós voltaremos a fazer os editais para que algumas empresas já estão saindo, já cresceram, né? Não precisam mais estar residindo por lá. Então, vamos ofertar espaços que serão vagos para novas empresas. Então, edital é o caminho para residir como startup no espaço do coworking do Banco do Nordeste. Opção número 1. Não, mas eu não quero só residir, não. Lembrando que o residir, corrigindo aqui a minha fala, não é só, não. Denise acabou de dizer o que ela faz. Ela conecta as pessoas. Como é que você faz negócio? Tive uma ideia. Não tem um sócio. Conectado em um espaço de coworking, a minha sociedade aparece, o meu parceiro aparece, o meu cliente, inclusive, aparece. Porque uma startup comercializa para outra startup. Então, esse ambiente de inovação, de ecossistema, a conexão é fundamental. Então, além do coworking, eu tenho o quê? Eu estou ainda em um estágio onde eu já estou num estágio onde eu não tenho só a ideia. E aí a ideia está naquele momento que a Denise mencionou. Ela já foi validada. Eu já vendi para algumas pessoas. Então, se eu já vendi para algumas pessoas, eu já tenho uma pequena receita recorrente, né? Pequena ainda, não está suficiente porque eu estou querendo crescer. Eu quero um conjunto, eu quero até crescer um pouco mais. Então, a gente criou, na nossa opção de crédito, que é o nosso principal produto, um crédito voltado para esse tamanho de empresa. Não é um crédito de milhões, porque nós não queremos jogar uma dívida de milhões para você, startup. Mas nós criamos um crédito que hoje, 2021, ele vai até R$200 mil, que é o nosso FNE Startup. Mas 2022 já chega um novo valor. Daqui a pouco a gente divulga. R$200 mil para você
que já tem condições de acessar um crédito e, portanto, pagar, até porque tem carência, né? Tem carência para você pagar esse valor. Então, é outra opção, que é o crédito. Não, mas eu já estou uma startup maior, o meu faturamento já está muito maior do que esse dos 200 mil. Nós temos o FNE Inovação. Aí você pode pegar os milhões, porque você já fatura muito mais, já pode assumir uma dívida maior. Então, FNE Startup, FNE Inovação são opções de crédito. Ah, mas eu tenho um projeto de inovação para a minha própria inovação, a gente sempre está crescendo, melhorando, e eu preciso de apoio. O banco tem recursos em caráter não reembolsáveis, subvenção, acessados por edital. Chama-se o nosso fundo para pesquisa e desenvolvimento, o nosso Fundesc. Agora, a cada ano, é no aniversário do banco. Esse ano, no nosso aniversário, em julho, a gente divulgou o edital 10 milhões. Recentemente, divulgamos os vencedores, os que foram selecionados para esse edital. As empresas que acessaram esses recursos de 10 milhões, que são projetos que variam recebem de 100 a 500 mil, tá? E como última opção, mais uma opção, que temos é o chamado Venture Capital, que é o capital de risco. Nós temos recursos para investir onde o banco tem um pedaço, acaba ficando com o equity, né? Que é uma participação na sua empresa não é crédito, porque você não vai ter que reembolsar o banco, devolver aquele valor, mas a nossa participação enquanto fornecedor desse recurso é o equity, é a participação na governança e na empresa. Se ela for vendida, uma parte, dependendo da tese de investimento do fundo, dependendo da configuração do fundo, esse valor que o banco investir, ele fica com uma parte, que é o equity, que são os fundos de... O primeiro real que o banco coloca é pré-condição que a startup passe a residir no hub, ou não? Não, de forma alguma. Ok. O fato de residir no hub está mais próximo de nós. Viu, não, Lina, não tá. é. Ok. Nós somos do Nordeste, estando residindo no Banco do Nordeste ou na sua casa. Onde quer que você esteja, foi do Nordeste, a gente atende você. Okay. Uma outra dúvida, você estava falando que a partir do momento que as empresas que já estão incubadas vão saindo, outras vão entrando. Como é que funciona esse processo? Que momento é que ela entra? Qual é o momento que ela sai? É tipo, a pessoa mesmo diz, opa, já é hora de eu alçar voo para outro lugar? Ou é uma determinação do banco? Vai seguindo algumas etapas até sair? Como é que funciona? Existe um acordo de cooperação que é firmado entre a startup que passou na edital e o Banco do Nordeste. Então, é uma questão de interesse mútuo. A empresa cresceu tão rapidamente que ela não consegue nem caber no espaço, né, reservado para ela dentro do ramo do Banco do Nordeste. Então, ela precisa realmente alugar um outro espaço maior. Então, ela mesma toma a iniciativa. Eu preciso de um espaço maior. Vou sair, sem problema nenhum. Então, a cada 6 meses, existe uma conversa entre nós, uma espécie de uma avaliação mútua. Qual é o estágio em que eu me encontro? Eu quero acessar mais clientes do banco, porque é algo que a gente faz, conectar empresas aos clientes do banco. Então, a gente continua apoiando nessa conexão, nesse acesso ao mercado, como a gente chama. Então, o limite são 5 anos, porque é o limite legal, o limite da lei. Mas isso não dura 5 anos, porque é tempo até demais, né? Uma startup não leva 5 anos para se desenvolver, ela rapidamente se desenvolve. Então, o tempo médio que a startup tem passado conosco são 12 meses. Lina, alguma empresa, alguma startup ganhou musculatura suficiente para estar hoje no nível de faturamento elevado, autossuficiente, desenvolvida? Passou pelo hub? Várias? Eu não vou falar... Você pode citar algum exemplo? São reservadas das empresas. Eu não vou citar os exemplos porque, né, o faturamento, as informações são todas reservadas às empresas. Okay. Mas há várias startups no Nordeste, no Ceará, estou falando de esses exemplos que eu estou me lembrando agora, já que a gente está falando aqui do nosso Ceará, muitas startups cearenses de sucesso, que a gente tem a felicidade de dizer que elas passaram um tempinho conosco, morando conosco lá no Banco do Nordeste, tá certo? Dentre elas, eu tenho uma startup assim, na minha frente aqui, Plique é uma delas. Ela morou um tempo conosco, né? Eu não vou falar do faturamento dela, ela que deve dizer isso. Mas ela é de sucesso, ela passou um tempo residindo no espaço de coworking do Banco do Nordeste e já está na reta de se movimentando para outros espaços. E ela ficou assim aí caladinha, mesmo, sem dizer nada, não é? Hein, Lina? Só crescendo, ô Nasa. Só crescendo. No papel dela, crescer. Foguete não tem ré, foguete só cresce.
Como é que foi O essa banco ajuda. experiência, ô Denise, essa experiência de estar incubado dentro do Banco do Nordeste? Assim, a gente já viu que foi exitosa, E já que já está quanto tempo saindo, você né? ficou lá? Quanto tempo ficou por lá? Olha, a gente entrou aí no último edital, que foi antes da pandemia, né? A gente ficou lá. E o que a gente conseguiu dentro do banco, tá? O banco utilizar a nossa plataforma, né? Então eles validaram também o nosso sistema. A gente conseguiu conexões com os clientes do banco através das reuniões que o banco conecta a gente. Então, é muito prazeroso, fora que você também tem a conexão com as outras startups que residem lá no local e você consegue ter uma percepção, né, do que as startups que estão lá enxergam de você e você também consegue contribuir com as startups e com o ecossistema, né? Então, eu digo para todas as pessoas que têm um modelo de negócio, têm uma ideia, que procurem estar sempre dentro de coworks e de hubs de inovação, porque vai ajudar muito a sua empresa a crescer e a se conectar com os seus potenciais clientes, né? Não tenha Então, dúvida. o Banco do Nordeste ajudou muito a gente e, claro, Não nosso tenha coraçãozinho é perto. Certo. Outra pergunta era, há uma transversalidade entre as diferentes atividades do banco e o hub de inovação, Lina? Por exemplo, você falou, né, sobre as diferentes atividades do banco e tal. O crédito é com relação à startup. Ou seja, há essa transversalidade entre os diferentes setores do banco e o hub de inovação para estimular o desenvolvimento da startup? Sem dúvida. Na verdade, o que é que o banco investe, seja em startup ou seja com o crédito para outros setores, para outros modelos de negócios que não sejam startups. O que se avalia são setores econômicos. Setores econômicos que estão super em alta agora, necessários para todo mundo, inclusive nós, que estamos tendo que pagar a energia. Setor de energia, especialmente energia limpa, energia de sustentabilidade. Então, todos os negócios associados a energias, por exemplo, são relevantes no momento. O investimento do Banco do Nordeste, ele é relevante para esse setor. Certo. E há diversas startups que criam modelos de negócios acoplados a energias eólicas, energia solar. Agora está surgindo no nosso estado a instalação do hidrogênio verde, uma nova cadeia produtiva se formando e vários novos negócios que resolvem pequenos problemas que, quando se juntam, resolvem um grande problema. O agronegócio é outro exemplo relevante, que na pandemia especificamente, quem deixou de se alimentar? Ninguém. Então, é um setor que cresceu enormemente. Então, é outro setor que precisa de suporte tecnológico para rastrear o alimento, saber de onde ele vem, para onde ele vai, fazer o gerenciamento das áreas, né, agrícolas, das suas criações de animais, se for o caso, da qualidade do seu alimento, daquele transporte. É um outro exemplo que eu posso citar. Logística é um terceiro exemplo relevante, conectado com o crescimento do varejo online, das compras daqueles alimentos que a Camila acabou de dizer, sem esquecer também do setor de turismo que precisa ser reativado, redesenhado, repensado agora. Há várias soluções inovadoras de startups também para apoiar o setor turismo. E por aí vai. Enquanto a Alina estava falando, eu fiquei também lembrando, né, de dizer aqui que é importante salientar que uma boa ideia não é necessariamente aquela ideia que ninguém teve, não é? Tipo, você quando pensa num negócio, como a Alina estava dizendo, né? O setor de energia renovável, o setor do agronegócio, criar uma empresa não significa você desenhar ela do zero, ter a sua ideia inovadora, só você teve ela, né? Fiquei lembrando que outro dia a gente entrevistou uma startup que ele disse que viajou para o Japão, viu uma ideia lá de supermercados dentro de condomínio e trouxe a ideia para cá. Implantou, tá bombando, vários condomínios já pegaram o serviço, tá fazendo no Brasil inteiro, já começou aqui, mas já está no Brasil inteiro, está em São Paulo, enfim. Então, boas ideias não significam que elas são únicas, mas você pode trazer uma ideia que não tem no seu lugar, né? Não tem na sua cidade e de repente não tem no país, ou tem, mas ainda é pouco, é 1, 2, 3, e você mantém esse sistema. Lembrando para vocês que estão, não é verdade? Na verdade, eu fiz uma pergunta e fui respondendo, já ia dizer outra coisa. Mas é isso, né? Uma boa ideia não significa que ela seja única, não é? Inclusive, Camila, o que a gente vem falando é que
um determinado concorrente, tá? Ele entrou no mercado de uma maneira X e você pode vir para melhorar o que esse teu concorrente está fazendo, tá? Dentro do mercado. Então, a ideia ela já existe, ela já é validada, os clientes já compram e aí você começa a perceber quais são as dores que esses clientes têm utilizando o produto e o serviço do teu concorrente. E aí você consegue trazer uma melhoria para dentro daquele grupo e você começa a escalar o seu negócio também, né? Melhorando o que já existe dentro do mercado, tá? Então, entende-se que trazer uma startup, você pode estar ali já tendo vendas com aquele produto, com aquele serviço, com aquela inovação, e você vem ainda para melhorar mais ainda o que já existe dentro do mercado. Certo. Eu queria lembrar aqui, no ano passado, o Banco do Nordeste, né, premiou empresas de inovação, porque o Troféu Empreender, ele também oferece, né, reconhecimento a talentos na área de startups ou experiências de inovação que são com destaque. Mas aí, no caso, para clarear um pouco mais ainda para os ouvintes esse tema que a gente está conversando, ontem eu dizia para os debatedores nos debates do povo, não é, que falar de tecnologia parece uma coisa, não é, de elite, né? Um tema elitizado, não é um tema para qualquer pessoa, não é? Mas, na verdade, esse é o mundo que a gente vai encontrar muito proximamente em qualquer espaço, como se fosse um telefone celular que está na mão de todo mundo. Mas eu gostaria que você explicasse, Denise e a Lina também pode contribuir, né, qual o propósito, como nasceu e qual a forma que a Rapadura Valley, né, atua para o desenvolvimento dos negócios de startup em nosso estado. Vamos lá, respondendo a pergunta, tá? Rapadura Valley, ele nasceu em 2013, que a gente pode falar, tá? Que foi quando teve o nosso primeiro Startup Weekend, que é um evento que acontece mundialmente, onde as pessoas elas se inscrevem para se conectar com outras pessoas, identificar uma ideia ali, junto com aquele time, e vocês validarem essa ideia em apenas 3 dias, sexta, sábado e domingo, tá? Então, ali é onde as pessoas começaram a se conectar. Então, desde 2013, a comunidade ela se formou com o intuito de uma startup ajudar a outra através de educação, através de conexão, através de eventos, tá? Então, hoje, a comunidade, ela tem isso como intuito, né? Ajudar e agregar quem está iniciando e quem já está dentro aí do mercado há um bom tempo. Existe uma premiação a nível nacional, que é o Startup Wars, que a nível nacional é visto todas as comunidades da mesma forma que a Rapadura Valley, então toda a região tem uma comunidade voltada para a startup. E esse ano a gente teve empresas cearenses que foram ao pódio como revelação, né, que foi o pessoal aí da Hermana, e que é uma startup feita de mulheres para mulheres, tá? Então a gente teve essa subida ao pódio. Faz o que essa startup? A Hermana, ela é uma startup voltada para a gestão financeira. Opa, então, já queremos fazer matéria, né, Nasa? Exatamente. Ela ajuda mulheres a administrar a sua área financeira. Então, ela é uma empresa maravilhosa, tá? E a outra coisa qual é a diferença de ajudar uma mulher e ajudar um homem na elas questão nicharam, financeira? É o público. Exatamente, elas fizeram um nicho. Elas ajudam as mulheres, que normalmente elas não são pessoas que são tão árduas na parte exatas, né? Nós mulheres gostamos, às vezes, muito mais de humanas, e elas focaram a ajudar essas mulheres a entenderem toda a sua área financeira. Então, elas conseguiram focar dentro de uma área e cresceram muito rápido.
né? Então, elas foram aí, dentro desse evento a nível nacional, premiadas. E a gente também teve a Camila, né, que é uma das pessoas aí que está na frente do Rapadura, que a gente chamou de heroína, né, que são as mulheres aí se conectando com outras mulheres, e ela também subiu ao pódio como heroína, né, aqui da comunidade. Então, a gente consegue perceber que as comunidades, ela vem para trazer novos negócios, né? Então, a gente consegue startups daqui com as startups de outras regiões, fazer negócios, fazer eventos. Então, a startup, né, a comunidade de startups, elas vêm para apoiar o crescimento dos negócios dentro de cada estado e fazer a conexão entre uns e os outros e as outras comunidades. Então, a gente consegue ajudar as startups desde o desenvolvimento até o investimento. Então, a gente tem como contribuir, tá, com o crescimento aí desses novos negócios dentro do mercado. Tá. Claro, com o apoio de todas as outras instituições aqui que a gente vem falando. Nós estamos falando da mesma coisa, o Hub do BNB e a Rapadura Valley se assemelham? Tem alguma diferença? A comunidade, ela é uma junção de pessoas com o intuito de fazer com que o ecossistema se desenvolva. O Hub de inovação, ele entra dentro da comunidade para ajudar essas empresas a crescerem, tá? Então, o que eles vão ajudar? Eles vão dar espaço, eles vão fazer com que a gente se conecte mais rápido com os clientes que a gente quer, tá? Mas o intuito de tanto da comunidade quanto os hubs é de fazer com que as startups cresçam. Então, o Banco do Nordeste, ele faz parte da comunidade de Rapadura, como o pessoal do Iracema Digital. Então, todas essas pessoas, elas ajudam com que a comunidade se desenvolva. É isso mesmo, Lina? Exatamente. Colaboração. Cada um atua dentro do seu papel, os bancos, né? Como bancos, a gente tem recursos financeiros para apoiar, só que os nossos recursos, quando a gente se conecta ao ecossistema de inovação, eles têm que ser voltados para o que esse ecossistema precisa. Então, por isso, daí a criação do Hub, para que ele entenda e possa apoiar no que é a necessidade desse perfil de empresa. Então, a universidade que se conecta também a essa comunidade, então o perfil, a academia, o tripé da inovação é a academia, os governos, né, nas suas três esferas, municipal, estadual e federal, e, é claro, esse mundo empresarial, que é o mundo da startup, que acabam surgindo novos personagens, as aceleradoras, as incubadoras, os hubs e os próprios empreendedores. Se todo mundo não se ajudar, não se conectar, as coisas não crescem. Não adianta ter iniciativas isoladas. O importante é que as iniciativas sejam todas em colaboração. Crescem todos, cada um no seu papel, mas em consonância. Lembrando aqui que você que está nos acompanhando pelo Zoom pode contribuir com as suas perguntas também. Temos duas especialistas no assunto, então manda aí que a gente está acompanhando, inclusive... E vamos lembrar o custo, né, também. Exatamente. Inclusive, tá bombando aqui de perguntas já, vou tentar fazer algumas, porque tem algumas aqui que eu não sei se... Como as pessoas estão fazendo de acordo com o que vocês vão falando, né? Talvez a gente não consiga encontrar o que exatamente a pessoa perguntou, mas eu vou já falar. Mas antes de a gente fazer as perguntas aqui, eu quero lembrar para você que está nos assistindo e que tem esse desejo, né, de criar sua startup ou de acelerar o seu negócio ou ainda de dar aquela transformação digital no negócio que você já tem, seja ele uma startup ou não, nós temos o Movimento Empreender tem uma solução para você. A gente esse ano traz um curso muito bacana e completo sobre transformação digital para os micro e pequenos negócios, justamente pensando na perspectiva de que os pequenos negócios, né, muitos empreendedores acham que tecnologia pode ser só para as grandes empresas, né, alcançar inteligência artificial, internet das coisas, chatbot, a coisa para os grandes negócios. E o Movimento Empreender vem mostrar para você que não é. Por isso, o curso Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas é muito importante para você acompanhar essa dinâmica da tecnologia e alçar voo também no digital. Porque hoje, se você não está no digital, você vai ficando um pouco para trás, como as nossas duas especialistas falaram antes, né? Mas como é que se inscreve? Acesse movimentoempreender.com, lá tem o link direto para a inscrição do curso. O curso é dividido em 12 módulos, tem certificado pela Universidade Federal do Ceará e é feito todo por especialistas. Cada módulo do curso é um especialista diferente na sua área. Então tem inteligência artificial, internet das coisas, LGPD, que é um assunto que ainda vai bombar muito para frente.
E, claro, o marketing digital aí, que é a menina dos olhos de todas as empresas, que é como vender mais na internet, como melhorar as minhas estratégias no digital. Tudo isso está presente lá no curso. E sabe o que é ainda melhor? O curso é gratuito. Então, você que está nos assistindo, não perde tempo. Quando terminar esse webinar, já acessa lá movimentoempreender.com e se inscreve. Eu sou suspeita, a gente é suspeito, né, Nasa? Mas o curso é realmente muito bacana, gente. Voltando aqui para o Zoom, Alane, Maria, Silvio, Abraão, muitas perguntas, muitos parabéns aqui, né? Estão dizendo que o papo está muito bacana. Gratidão por compartilhar e pela oportunidade. Boa noite. Estão dizendo que está muito legal. Vou fazer a primeira pergunta aqui do Zoom, que é do Roberto Cato. Toda startup já tem de ser uma empresa constituída, ou seja, já tem que ser uma empresa CNPJ para criar sua startup? Para ser uma startup, no caso, né? Acho que a Lina pode responder essa pergunta, né, Lina? Sim. Deixar a Denise começar que eu complemento. Vai, Denise. Então, Vai, Denise. Vamos lá. A startup, ela só se diz que ela é uma empresa para dentro do mercado depois que ela tem o seu CNPJ. Porém, nós, como startup, a gente sabe que isso gera custo para a empresa. Então, é importante que eu só faça realmente a criação do meu CNPJ, que eu faça toda a burocracia que a gente sabe, que a mesma burocracia para a empresa tradicional é para uma startup, tá? Ali de abertura de empresa e tudo mais. É importante que você faça quando você já tiver certeza que o seu negócio vai para frente, tá? Para você não ter esses custos e você acabar não tendo ali. Alguns programas, né, inclusive ajudam você a identificar isso de maneira mais rápida e fazer com que você já entre aí no mercado com seu CNPJ, mas é importante que você saiba se você vai realmente conseguir resolver um problema no mercado para você criar aí sua empresa. Era uma dúvida de outras pessoas, plenamente. né? Bacana, Lina, pode ir. Concordo plenamente, acrescento só uma coisa. Criar uma personalidade jurídica não é uma brincadeira. Você tem que saber quantos sócios serão, qual é o tipo de enquadramento. Você vai criar uma pessoa jurídica que seja com contrato social, que seja uma sociedade anônima, fechada. Depois você vai querer ser uma sociedade aberta, né? Ser uma empresa de capital. Então, esse enquadramento jurídico é importante. Quantos sócios você terá na sua sociedade? Porque tudo isso vai influenciar no futuro, o seu acesso a capital, até o seu KNAI. Qual é o KNAI quando você for se inscrever lá para a questão fiscal? Então, tudo é importante. Então, tem que pensar, porque se lança um produto, ele não dá certo. Tem que criar uma coisa nova. Criar um novo pessoa jurídica, perdão. Bacana. Mais uma pergunta aqui do Zoom, da Maria Gabriela Knapp. Acho que é Knapp, né, Maria Gabriela? Empresas juniores que atuam dentro das universidades são passíveis de obterem financiamento? Acho que Denise, ou Lina, né? Já que a gente está falando de financiamento. Eu acho que foi para a Lina essa daí. As empresas júniores, elas são, a formatação jurídica delas, elas não têm a personalidade jurídica necessária para acessarem o crédito do Banco do Nordeste e nem outras instituições financeiras. Porque eu não me lembro exatamente a personalidade jurídica delas agora, mas elas atuam junto da universidade, né? Então, elas prestam consultoria a pequenas empresas, mas elas não são independentes. Elas têm uma participação da universidade naquela constituição. Então, o caráter jurídico de uma empresa júnior ainda não é o necessário para que ela venha a acessar o crédito. Mas a experiência dessa empresa júnior vai fazer com que ela transite de uma empresa júnior, que já adquiriu esse trânsito em se relacionar com clientes, para que ela venha criar a sua startup. É só um passo, né, que pode, inclusive, facilitar. Mas só tentando ajudar a pergunta da ouvinte, ela pode concorrer ao edital nesse caso? O nosso edital Sim. Também não, porque o edital especificamente do Fundesc, tanto do o Fundesc quanto do Hub, exige que elas tenham um CNPJ, né? Porque elas, estando por lá, elas vão acessar o crédito, o fundo de investimentos em participações, vão acessar a subvenção. Ok. É como essas da universidade, mas você pode pensar na perspectiva, me corrijam se eu estiver errada, mas eu fiquei pensando isso, pensar na empresa júnior
Júnior, como se fosse uma incubadora, né? Você tira dali aquela ideia e coloca a sua ideia para acelerar, digamos assim, né? Para ir para frente, saindo da universidade para frente. Só uma coisa aqui que o Wellington do Carmo, se eu não me engano, ele se interessou muito sobre essa história de supermercado dentro do condomínio. Wellington, acessa lá movimentoempreender.com, que além de webinar, lives, a gente também tem os nossos podcasts, programas de rádio, e a gente fez um podcast só sobre esse assunto. Cata lá nos podcasts que você vai saber mais sobre como é que funciona essa ideia de supermercado dentro dos condomínios, né, Nasa? Muito legal. Fez parte do Empreender do ano passado. Exatamente, né? É muito bacana. Então, Lina, eu gostaria também de te perguntar sobre o papel do Banco do Nordeste, aí já também aí agregando a Denise com Rapadura Valley. É o seguinte, há uma demanda crescente de mão de obra qualificada, né, para a área de tecnologia no estado do Ceará. A mão de obra qualificada na área de TI no Ceará, ela ronda aí a faixa de 6,5 salário, de R$ 6.500 de salário aproximadamente, daí para cima, né? Só para estimular aqueles que estão abaixo desse nível. Mas eu queria contar a história de que uma só empresa do Ceará perdeu 8 colaboradores da área de TI dessa organização para uma outra grande empresa que chegou no Ceará, porque não tem gente no mercado. Então a competitividade ficou muito alta dentro desse setor, principalmente para o pessoal de TI com especialidade em programação. E de que forma a gente pode, a partir dessa realidade que está aí, a Amazon, por exemplo, vai assombrar o mercado com demandas de mão de obra qualificada, não é? Essa mão de obra qualificada, ela ronda, digamos, essa questão das startups, ou de que forma as startups, né, podem, de repente, sentir que o mercado está mais atraente do que o desenvolvimento do seu próprio negócio. Como é que a gente separa uma coisa da outra, Lina e Denise? E agora arrasou, viu? Ele fez a pergunta do milhão. Se eu souber responder essa pergunta, eu vou ganhar bastante. Esse não é um problema simples, esse não é um problema para a startup resolver, tá certo? Esse é um problema complexo que exige a participação de muitos intervenientes, porque é um problema de educação. O nosso ambiente educacional ainda valoriza muitos tipos de profissões que não têm mais mercado. Então é necessário haver um movimento de revalorização ou de início de criação de novas carreiras tecnológicas, basicamente, para os novos mercados que estão surgindo. Quem é que vai trabalhar com energia para o hidrogênio verde? Tem que ter gente formada, capital intelectual capaz de trabalhar nas usinas de modo geral, né? Nas novas indústrias associadas às energias renováveis, seja ela eólica, seja ela solar, seja ela de hidrogênio. Só para falar um exemplo que é bem recente. Mas tecnologia, cientistas de dados, desenvolvedores de software, aqueles que entendem de customer success, que entende de uma série de aspectos associados à tecnologia, blockchain, IoT, a Camila falou de vários nomes aí, eles não existem assim, aí na esquina, dando sopa, não existem. E não é rápido para formá-los, né, do dia para o outro. A gente precisa de pelo menos 2 anos. Então, até a formação, a esteira de formação das universidades, elas também não são suficientes. Eu vou esperar 4 anos para uma graduação para poder ser inserido? Não, também não vou. Então, é um conjunto de iniciativas da academia, não só a academia, as universidades de cunho federal, estadual, mas o setor de educação tem que se conscientizar que outros tipos de cursos, claro, todos orientados pela regulamentação maior do Ministério da Educação, para que a gente consiga ter mais cursos para formar mais pessoas em determinado tipo de perfil e menos pessoas com outros perfis que não vão ser mais necessários. Essa é uma iniciativa. E da parte da comunidade aqui que a Denise tanto falou, todos nós precisamos criar espaços e ambiência para o empreendedor.
Porque eu, que acabei de me formar, ou estou me formando em um setor de tecnologia, eu tenho que saber se eu vou me inscrever para ser desenvolvedor da Amazon, da Apple, da Microsoft, ou se eu vou empreender. E aí eu tenho que passar naquele processo seletivo. O que é mais fácil? A gente acabou de escutar aqui a nossa conversa. Eu tenho que ter a ideia, eu tenho que ter o problema, eu tenho que validar, eu tenho que testar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então eu tenho que ter essa coragem. Não só essa coragem, mas eu tenho que ter sido treinado lá na universidade, não só para entender de blockchain e de IoT. Eu tenho que ser treinado para entender de empreendedorismo. Colocar um negócio não é só saber de blockchain. Eu preciso administrar o negócio. Tem gente, tem marketing, tem publicidade, tem registrar de empresa, tem o jurídico. Então, a formação dos nossos profissionais é de tecnologia, sim, mas tem que ser formados para empreendedorismo e essa ambiência de recursos para fomentar, de acelerações, incubações, tudo que for simplificação da legislação para que as empresas sejam criadas rapidamente, sejam ajustadas rapidamente. Então, a questão fiscal também é outro aspecto, incentivos fiscais. Então, é um conjunto de ações que todos nós que fazemos parte desse ecossistema de inovação precisamos adotar para que favoreça a criação de novos empreendedores. Senão todo mundo, os poucos que há hoje formados em tecnologia, vão virar empregados de uma grande empresa. E aí não se desenvolve o mercado de uma forma geral. Ok. Denise, quer contribuir? Olhando aí para o que a Alina falou, a gente tem, inclusive, hoje, né, dentro do time, algumas pessoas que elas têm hoje mais desenvolvimento, né, do que a educação está dando. Então, elas, se você for olhar o que hoje ela já emprega para dentro da nossa empresa e o que a educação está ensinando, é algo totalmente desconexo, né? Então, ela está estudando para ter um diploma, porém, hoje ela entrega muito mais do que um diploma no final, né? Então, a gente já começa a perceber que vão ter muitas pessoas que vão trabalhar para outras empresas através de autodidatas, né? Elas vão começar a aprender mais rápido sozinhas para poder conseguir resolver os problemas dessas empresas que elas vão ser contratadas ou para solucionar um problema e se tornar uma empresa de fornecimento de soluções de problemas, né? Então, a gente começa a perceber isso dentro do mercado já. Eu vou trazer o futebol para dentro da nossa conversa, até para terminar. Vocês duas são técnicas de futebol, ok? E vão formar uma startup. Essa startup teria 4 colegas, 4 pessoas, tá? Quem você juntaria para desenvolver a sua ideia? E aí transformá-la numa startup? Exemplo, você contrataria primeiro alguém que gostasse de gestão financeira. E por aí vai. Então, como é que você formaria esse time? Hein, Denise? Eita, pergunta dos sonhos, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, traria dev, desenvolvedor, mas eu traria um comercial e um marketing, tá? Então, eu teria que trazer 4 pessoas, então eu iria 2 para a área de tecnologia, uma para a área de vendas e outra para a área de marketing. Porque vendas vai trazer outros clientes, os desenvolvedores vão fazer com que esse meu produto esteja pronto para aprender, né? E o meu marketing vai impulsionar aí as minhas vendas também para o meu comercial. Então, começaria com eles. Ok. E Lina. Um deles eu reservaria obrigatoriamente para associado ao problema que eu quero resolver. Então, se eu quero resolver um problema na área de logística, eu tenho que ter uma pessoa que entende de logística. Se eu quero resolver o problema associado ao agronegócio, ao agro e por aí vai. Não importa se essa pessoa tem no seu título, né, no seu título de graduação, de mestrado, de doutorado, que a Denise acabou de mencionar, não importa se ela é formada em que universidade é. Ela tem que entender do problema que ela quer resolver. Entende de agronegócio, de energia, de logística, do marketing, de publicidade, de cliente, de venda? Venha. Essa é uma pessoa reservada para isso. Agora aquela pessoa entende muito disso, mas não sabe de administrar nada. Então tem que botar uma pessoa que entenda dessa parte que a Denise mencionou, que eu vou é porque startup você só deu 4 posições, então a segunda pessoa, ela tem que ser aquele que atira para todo lado, certo? Ela consegue conjugar ali. Eu entendo o cliente, sei quem é ele, monta às vezes é o tal do operacional ali, faz tudo.
tá? É essa segunda pessoa, tá? E é esse CEO ou alguma coisa assim, que se chama do operacional com vendas com marca. Eu estou misturando o perfil aqui, mas é porque limitações de recursos, esses dois perfis. E os outros dois, realmente, a tecnologia. Não tem como não ser, porque eu vou ter que, para resolver o problema do agronegócio, da energia, quer que seja, com essa pessoa aqui no meio de campo da administração, da gestão, eu vou ter que entender das coisas que eu não entendo, que essas duas não entendem, ou do IoT, ou do blockchain, ou do que quer que, do nome diferente que seja, e só os devs entendem. Então, a divisão que a Danila fez foi perfeita, eu só faria, diferente dela, é a pessoa que entende o problema que eu quero resolver, porque tem que ser alguém entendido no assunto. Ok. Muito bacana. Eu acrescentaria a todas essas posições aí nesse time, eu acrescentaria, claro, por exemplo, que a gente pensando na realidade de uma pequena empresa, né? Muitas vezes o empreendedor ele é o juiz, ele apita o jogo, né? Ele é o goleiro, ele é a pessoa que joga. Então, pensando nessa perspectiva da micro e pequena empresa, você precisa, se você não tem esse time, busca um amigo, né, que possa contribuir com você, mas também é importante buscar meios de cursos, especializações, capacitações que você consiga entender outras áreas que você não domine. Né? Muitas vezes você é o bloco do eu sozinho na sua empresa, então faça cursos, se capacite, procure o Sebrae, procure o próprio BNB para saber. E, claro, faça o nosso curso do Movimento Empreender, porque lá tem muitas dinâmicas da área da tecnologia, que, como as nossas especialistas falaram muito bem hoje, não pode faltar na sua empresa, que lá você vai conseguir se especializar um pouquinho em cada uma dessas áreas que lhe falta. Para finalizar, que a gente já está chegando aqui ao final... Camila, eu fiquei surpreso que tanto a Lina como a Denise não incluíram nesse time alguém que cuida do dinheiro. Essa parte é importante. Aí eu vou dizer o porquê. Né? Como a gente tem uma limitação, essa pessoa que ela vai ficar ali na parte de vendas, ela vai fazer a parte de vendas e do financeiro. Por quê? Porque ela vai saber quem está entrando, quem está saindo. Então, como eu tenho um recurso limitado, então vai acumular, então. Ali à frente, vai acumular funções, Tá. Vai acumular. E startup é assim, principalmente no começo. Começa 2, 3 pessoas e aí você vai acumulando várias funções até você ter grana para formar um time maior. Então, se me perguntassem com quantas pessoas começaram o meu time, eu tinha 3 pessoas no meu time quando começou e a gente fazia de tudo, entendeu? E hoje agora? Hoje a gente já está aí com mais de 15 pessoas aí. Olha aí, time, rapaz. Né, para a gente poder crescer. A gente tem 7 juntos aqui, né, que ficam direto com a gente, e a gente tem outras pessoas que a gente traz quando a gente precisa de necessidade. Mas, assim, o que a gente fala é, você só precisa crescer o seu time de acordo com as entradas dos clientes. Tá? E assim, às vezes a startup, ela resolve tão bem aquele problema, que eu não preciso escalar tanto time para resolver o mesmo problema para várias empresas. Então, até isso, o modelo de negócio é mais enxuto. Você também acha, Lina? Concordo plenamente. Só se chama pessoas especializadas pagando por elas quando é absolutamente necessário, porque essa comunidade que a Denise se referiu, ela se ajuda. Então, tem um monte de mentor que pode mentorar em financeiro, que eu não sei quem é a pessoa especialista em finanças, vamos ter uma mentoria com aquela pessoa, né? Então, e as mentorias na colaboração, elas são gratuitas, as pessoas se ajudam umas às outras. Então, a minha empresa, ela não é especialista em marketing, por acaso não tem aquela pessoa aquele que eu queria, mas aí eu converso com uma outra. Então, os programas de aceleração servem para isso. Os hubs servem para isso, a colaboração serve para isso. Então, o financeiro, o jurídico, eu vou ter um advogado na minha equipe, seria muito, né? Seria demais para mim ter alguém com aquela personalidade, mas é fundamental ter um advogado. Mas você contrata uma equipe de assessoria jurídica no momento que você precisar. Então, vai acoplando quando for necessário. O time ele vai crescendo e reduzindo de acordo com a etapa que a startup está. Então, a gente faz a oscilação de time para cima e para baixo. Sempre a gente vai ter uma quantidade X específica, mas a gente vai conseguir ir para cima e para baixo de acordo com o momento que a empresa está. Ok. Gente, Obrigado. O nosso Zoom tá aqui bombando, mas eu quero lembrar para você que está nos acompanhando que que não acabou, né? Amanhã, sexta-feira, é sexta-feira, mas é dia de webinar também. Então, você pode vir fazer mais perguntas que a gente vai responder. Queria agradecer aqui muitíssimo a sua participação aí que está nos assistindo, né? Nina, Soriano,
Soriano, você que teve problema com a internet, entrou no finalzinho, amanhã tem mais. Dia 26 é dia de webinar também, com outros convidados super especiais. E queria fazer um agradecimento especial aqui, claro, às nossas ilustríssimas convidadas da noite. E obrigada a você também que nos acompanhou. Espero que tenham aproveitado cada minutinho. O Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrito Rocha, com correalização do SEBRAE, patrocínio Assembleia Legislativa do Ceará, Banco do Nordeste, Governo Federal e Sistema FIEC. Apoio Universidade Federal do Ceará e Iracema Digital. Lembrando que amanhã, como eu falei, tem o nosso último dia de webinar e vamos falar sobre tecnologias habilitadoras da transformação digital. E você não pode perder. Queria voltar aqui com as nossas convidadas, né, que eu nem dei boa noite. Muitíssimo obrigada, Lina. Muitíssimo obrigada, Denise. Obrigada, né, Nasa? Obrigado. Obrigada a vocês, foi ótimo. Um obrigado, sim, muito especial para a Lina e Tchau, para a gente. Denise. Obrigada, ótima E noite. para a Denise, ok. A gente agradece. Lembrando que amanhã tem mais webinar e a gente espera você aqui. E obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços, e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do SEBRAE para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. O Nordeste é movimento, é balanço, luz, vento e energia. Sabe quem movimenta o Nordeste? Um povo que vibra essa força. Gente que parece que nasceu fortificada pela luz do sol e transborda vontade de ir em frente. E sabe quem trabalha para impulsionar todo esse movimento? É o Banco do Nordeste. Ele chega em lugares que você nem pode imaginar. Um banco que incentiva novas ideias e investe na construção de caminhos mais sustentáveis. Ajuda a gente que tem um pequeno negócio, ou quem está começando bem micro, mas tem o desejo de chegar longe. Impulsiona quem se fez grande para gerar ainda mais emprego e renda para tanta gente. Apoia quem cultiva esse chão com sementes e sonhos e espera brotar uma vida melhor junto com fruto para colher. O Banco do Nordeste está sempre lá, na implantação da clínica, na ampliação da indústria e até no capital de giro para renovar o estoque da loja. Ele é o banco que aparece para ajudar a realizar sonhos e gerar empregos. E quem ajuda a mudar a história desse povo que se fez microempreendedor é o apoio do Cred Amigo. Com ele, essa gente toma o próprio rumo nas mãos. Chegando na zona rural, o Banco do Nordeste está lá novamente. O AgroAmigo também leva esteio para o pequeno produtor. Agora você já sabe qual é o banco que acelera todo esse crescimento. Um banco que é quase um irmão, é parceiro forte e está em todo lugar em que o empreendedorismo está, seja qual for o porte ou setor da empresa, do campo ou da cidade. É o Banco do Nordeste. Movimento Empreender. A hora é agora.
Apoio: Universidade Federal do Ceará, Iracema Digital. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, FIEC, SESI, SENAI e EL. Correalização: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Realização: Fundação Demócrito Rocha, 36 anos.